Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, verso 1. Ministério Pão Vivo. Mais um tempo de aprendizado, de estudos na palavra do Senhor. O nosso apelo: participe de nosso ministério através do nosso canal. Entre em nosso canal no YouTube, se inscrevendo, fazendo a sua inscrição. Você se torna um participante mais direto. Você pode fazer sua pergunta, comentar sobre aquilo que você tem aprendido, aquilo que você não entende. Também compartilhe. Compartilhando, você fará que mais pessoas participem desse magnífico aprendizado. Dê também o seu like. Isto fará com que o nosso canal tenha uma divulgação no YouTube. Enfim, você tem várias maneiras para ser não só um admirador, mas um participante de nosso ministério. Nós estamos falando sobre a distinção, a comparação entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus. Isto é, o batismo ministrado por Jesus. Enquanto João, conforme ele mesmo disse, eu batizo com água, ou em água, ele disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Já aprendemos no vídeo anterior que o Espírito Santo é o próprio Deus. Aqueles dizeres são aqueles dizeres de que Deus e o Espírito Santo, fazendo distinção, fazendo duas pessoas. Deus é um e o Espírito Santo é outro. Ou fazendo distinção entre o Pai e o Espírito Santo. Isto é uma teoria falsa que foi criada lá na formação da Trindade no século IV. Não se esqueça de que se trata da mesma pessoa. O Pai e o Espírito Santo são uma mesma pessoa. E por que não dizer o Pai, o Filho e o Espírito Santo são títulos de Deus, são manifestações de Deus. É por isso que os discípulos também, eles que estavam ficando confusos, eles viam Jesus naquele duelo com os fariseus, com os judeus que não aceitavam a messianidade de Jesus, a divindade de Jesus, ficavam furiosos quando Jesus dizia que era filho de Deus. Aí então, para concluir,
Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ele não disse: eu e o Pai somos dois. E mais tarde ele disse: não vedes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E mais esclarecedor foi quando Filipe perguntou, disse para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ainda tem muitos Filipes hoje querendo ver o Pai. Ele disse, admirado, Filipe, há tanto tempo estou convosco. E como dizes tu, mostra-nos o Pai, aquele que vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Então, muito esclarecedor. Mas no que tange o batismo, a distinção que a gente percebe no testemunho de João, a distinção entre os dois batismos, aquele ministrado por João, que foi chamado batismo de arrependimento, e ele anunciou que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Olha, existem hoje várias correntes. Existem aqueles que vulgarizam tanto o batismo com o Espírito Santo. E eu já vi alguém que disse assim, numa atitude de menosprezo, numa atitude de escárnio, dizendo que no grupo dele, na religião dele, não era como na religião dos chamados protestantes, que os protestantes criam tanta dificuldade, acham que é tão difícil ser batizado com o Espírito Santo, que lá no seu grupo não. Simplesmente eles se reúnem e são batizados com o Espírito Santo. Se isto fosse verdade, mas é uma verdadeira, se é que dá para usar esta figura de linguagem, uma verdadeira mentira. Eu sei desses movimentos que tem aqueles líderes que realmente fazem um ensaio, uma preparação, e manda que alguém enrole a língua e fica parecendo um vocabulário estranho ou uma língua estranha, e então aquele é tido como batizado no Espírito Santo. Nós veremos que no cenário bíblico o batismo com o Espírito Santo, visto que ele é feito, ele é ministrado pelo próprio Jesus, é algo santo, é algo puro e perfeito. Esta vulgarização, existe até aqueles que fazem a imitação para galgar de uma posição dentro da obra que ele faz parte, porque existem aquelas denominações que impõem uma regra, um princípio. Se você não for batizado com o Espírito Santo, você não pode exercer o cargo A ou B. Então, como um funcionário que vai participar de um concurso e cola nas provas, estes também fazem o mesmo na obra de Deus. Mero engano. Aliás, não apenas mero engano,
uma verdadeira blasfêmia. Na realidade, a gente verá nesses vídeos posteriores que o batismo com o Espírito Santo, que João disse que é Jesus que ministra ele. E Jesus mesmo disse para os apóstolos, lá em Atos 1:5, João batizou com água, mas eu os batizarei com o Espírito Santo. Nós iremos ver que há uma condição, há uma preparação, sim, não essa preparação teatralizada que usam hoje. Nós iremos ver o Espírito Santo vindo, enchendo, dominando as pessoas de maneira automática, de maneira milagrosa. Comigo aconteceu isso. Eu vi, em pleno movimento de avivamento, em pleno movimento de renovação espiritual, eu vi muitas vidas secas, muitos cristãos tradicionais, aliás, não tradicionais, mas que foram vítimas das tradições. Eu vi eles, de um momento para outro, aqueles carancudos, mentes fechadas, aqueles que nem sabiam sorrir ou só sorriam quando ouviam uma piada, às vezes baixa, numa reunião de oração. De um momento para outro, seus semblantes mudarem, seu vocabulário mudar, falando a língua dos anjos, e alguns chorando, outros rindo, outros dançando. Enfim, as manifestações do Espírito Santo, elas são múltiplas. Em vídeos posteriores você verá na Bíblia o que acontecia quando Jesus ministrava o batismo com o Espírito Santo sobre as pessoas. Você verá como que acontecia, como foi no passado na igreja primitiva. Jesus, aleluia pela tua grandeza, aleluia pela tua ministração, aleluia que o Senhor mesmo falou. João batizou em água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. O Senhor batizou os discípulos. O Senhor continuou batizando os teus servos, os teus filhos, e o Senhor batiza ainda hoje, porque o Senhor é aquele de ontem, de hoje e será para todo sempre. Ó Jesus, que durante a ministração desses vídeos, que serão ouvidos por muitas pessoas, que pessoas sejam tocadas, não apenas tocadas nas suas emoções, mas que sejam batizadas com o Espírito Santo. Aleluia. Amém e amém.